Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Espero que vocês tenham passado uma boa semana, apesar do frio, embora agora no final da semana já esquentou um pouquinho, mas o que eu espero é que vocês estejam bem juntamente com a família de vocês. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia de vida que o Senhor está nos concedendo, te agradecer em especial por esse momento que nós estamos aqui como igreja do Senhor, como escola bíblica dominical, para estudarmos a tua santa palavra. Quero te agradecer pela vida de cada pessoa que estará nos acompanhando, que estará ouvindo, que o Senhor esteja abençoando a vida destas pessoas e de seus familiares. Nesse tempo de lutas, de dificuldades, que o Senhor acrescente a cada um de nós mais fé, mais amor, mais compreensão, mais desejo, Deus, de estar com o Senhor, porque nós percebemos que somente nos teus braços, somente contigo, nós podemos ter vitórias e contar com a vitória. Fica conosco no decorrer desse estudo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vocês me conhecem, eu sou a Tereza Braz, nós estamos estudando os Evangelhos e no domingo passado nós estudamos no capítulo 21, sobre a entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém, quando ele pôde entrar ali e ele foi aplaudido pela multidão, ele recebeu gritos de aplausos, hosana nas alturas, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Então tudo isso foram os aplausos que ele recebeu quando ele entrou em Jerusalém. Era já praticamente o último domingo que antecedia a Páscoa. Na Páscoa ele seria então entregue nas mãos dos seus inimigos para ser morto. Esse estudo está em Mateus 21, de 12 a 17. Vocês podem encontrar também em Marcos 11, de 15 a 18, Lucas 19, de 45 a 48 e João 2, de 13 a 16. Jesus entrou então ali em Jerusalém, logo pela manhã, foi aclamado ali, como nós falamos, e à tardinha ele foi para Betânia com seus 12 discípulos, e ali ele passou a noite. Na segunda-feira, no dia seguinte, ele saiu de Betânia e foi caminhando. Só que no decorrer da caminhada, do caminho dele, ele teve fome. E ele viu uma figueira. Isso prova de que Jesus era realmente humano, um ser divino também humano. Ele viu ali uma figueira e ele foi procurar fruto nessa figueira para comer e para matar a sua fome. Mas não encontrou fruto nessa figueira. Ele encontrou apenas folhas. E então ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E aquela figueira secou-se desde a raiz até a sua copa. Por que nós estamos vendo essa passagem, esse texto da palavra de Deus? Nós estamos analisando essa história assim, porque a purificação do templo também, que nós vamos ver a seguir, por que essas histórias, Jesus contou essas histórias? Porque estes episódios, a figueira seca, a purificação do templo, são coisas assim importantes na vida da igreja, na vida de nós cristãos. Jesus foi recebido ali com uma tumultuosa boas-vindas. Ele recebeu ali os aplausos, as vozes, hosana, hosana, bendito o rei que vem. Mas ele sabia que no final daquela semana, tudo aquilo era apenas folhas. No final daquela semana, aquela recepção brilhante que ele teve, o brado seria diferente. O brado seria: crucifica-o, crucifica-o. Esse seria o grito da multidão. Grito, o brado, a zombaria, a provocação, a humilhação que ele iria passar ali diante da sua nação. Jesus então ele viu na nação de Israel, a sua nação, uma figueira seca, uma figueira estéril. As manifestações que lhes prestaram eram só folhas,
não tinham frutos. Aquelas figueiras, os judeus, eles produziam frutos prematuros, não vingavam, não havia neles frutos para Deus, e então não havia colheita. Durante todo o nosso estudo, nós estamos vendo que Israel cria no Senhor de boca para fora. Israel não obedecia ao Senhor Jesus. Às vezes acontece conosco também. Nós só temos folhas para apresentar ao Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que Israel ficaria assim improdutivo para sempre. Hoje, os judeus eles são postos à parte, temporariamente. Mas quando Cristo voltar para reinar, a nação de Israel será restaurada à posição e ao seu favor com relação a Deus. Aproveitando então essa lição da figueira, Jesus ensina aos seus discípulos mais uma vez sobre a fé. Eles poderiam fazer coisas maiores se realmente eles colocassem a fé no Senhor Jesus. Se tudo o que eles pedissem em oração, crendo, com fé, crendo, eles poderiam receber. Entretanto, tanto a fé deles quanto a nossa fé, muitas vezes ela ainda é pequena. Muitas vezes nós não fazemos a nossa oração de acordo com a vontade de Deus. Quanto à purificação do templo, vemos que Jesus, no início do seu ministério público, ele expulsou os cambistas que estavam ali nas imediações do templo. Se vocês podem perceber isso lá em João 2, de 13 a 18. Isso também era próxima à Páscoa, lá na primeira purificação que ele fez do templo, era próxima à Páscoa. Agora também aqui nesse episódio em Mateus, está próxima à Páscoa. Era o final do ministério público de Jesus. Novamente, ele entra no pátio e ele expulsa os que estavam ali lucrando com as atividades religiosas. Até mesmo os que circulavam pelo pátio do templo, levando qualquer utensílio. Vocês podem confirmar em Marcos 11:16. Jesus, ele cita as profecias de Isaías 56:7, de Jeremias 7:11, que Deus ele planejou um templo para ser uma casa de oração para todas as nações, não apenas para Israel, para nós também aqui no Brasil. Deus planejou a igreja, o templo, para que seja casa de oração, para nós podermos ir estar ali juntos como família de Deus, como nação santa, para nós adorarmos a Deus. Nós somos o povo do Senhor. Veja que a purificação do templo foi logo quando Jesus ele entrou ali em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Logo ele foi para o templo e para ali purificar o templo. Para nós hoje, nós deveríamos também, como igreja do Senhor Jesus Cristo, deixar de fazer qualquer atividade comercial nos nossos templos, principalmente se for para ter recursos pessoais, ter lucros pessoais, ou mesmo que fosse alguma coisa para a igreja. O que Deus ele tem ordenado para nós é para nós levarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa do Senhor. Não fazer da casa do Senhor como lá no princípio eles faziam, casa de vendas, casa de comércio para obter recursos financeiros. Deus também ensina nessa parábola, nessa purificação do templo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e com o templo do Espírito Santo, ele precisa ser purificado de todo o pecado. Todo o nosso pecado deve ser lançado fora, lavado pelo sangue do Cordeiro. Que o Espírito Santo sempre possa agir em nós, falar ao nosso coração, convencendo-nos dos nossos pecados, pois somos pecadores enquanto estivermos aqui. Mateus 21, de 23 a 27, e Marcos 11, de 27 a 33, Lucas 20, de 1 a 8, nós vamos ver sobre a autoridade de Jesus e o batismo de João. Ao chegar em Jerusalém, ele fez todas estas coisas ali no pátio do templo, ele continuou então ensinando aos discípulos, ele purificou, ele limpou o templo, e aí ele voltou a ensinar aos discípulos. Mas ele foi interrompido pelos principais dos sacerdotes, pelos anciãos, que contestaram a sua autoridade. Eles queriam saber quem tinha dado autoridade para Jesus estar ali no templo ensinando.
Como nós já estudamos, os sacerdotes, os anciãos, eles consideravam-se como os protetores e profissionais da fé. Pelo treinamento formal que eles tinham, pela indicação de homens, eles eram indicados pelos homens, né? Recebendo assim autoridade para dirigir a vida religiosa do povo. Jesus, ele não teve nenhum diploma, ele não teve nenhuma instrução formal, ele não fazia parte de nenhum corpo eclesiástico da sua época, mas ele estava autorizado. E os líderes então achavam que quem tinha dado essa autoridade para Jesus? E aí, então, a razão da pergunta que eles fizeram a Jesus: com que autoridade estás ensinando no templo? Mas eles queriam apanhar Jesus, já falamos e repito, em alguma falha. Então eles estavam sempre com as perguntas, sempre vendo o que Jesus estava fazendo, né? Se Jesus dissesse então que a sua autoridade era dele próprio, ele estava se comprometendo, ele estava então cometendo uma blasfêmia, pois ele estaria dizendo que era o Filho de Deus autorizado. Se Jesus dissesse que a autoridade era dos homens, eles não acreditariam nele. Homem? Para que acreditar nele se ele é homem, né? Se Jesus dissesse que a autoridade dele vinha da parte de Deus, eles contenderiam com Jesus, porque eles consideravam-se como os protetores da lei, como nós já falamos. Então, Jesus sabiamente perguntou para eles: o batismo de João, de onde é? É do céu ou é dos homens? Mateus 21, 25. Nós sabemos que o batismo de João, podemos considerar como todo o seu ministério. Sabemos que ele apareceu no deserto pregando o evangelho do arrependimento, porque o reino dos céus estava ali, havia chegado. Ou seja, o Messias, o rei, havia chegado. João chegou pregando pela autoridade divina e não humana, pois ele era um homem enviado por Deus para indicar aos homens que Jesus era o Messias. Nós já vimos isso. Os anciãos, os sacerdotes, sabiam muito bem isso, mas não creram e não se arrependeram, continuaram na sua vida. Eles ficaram embaraçados com a pergunta de Jesus e lhes disseram: nós não sabemos, mestre, de onde é o batismo de João, versículo 27. Como eles não sabiam se eles eram então os mestres, eles eram os anciãos? Todo o povo sabia que João era profeta, João era um profeta de Deus, e eles, como líderes religiosos, eles não sabiam disso? Não tinham resposta para dar a Jesus. Então Jesus lhes disse: vocês não sabem? Então não vou dizer para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Para que eu vou falar se vocês sabem? Jesus sabia que eles sabiam, né? Continuando, nós vamos ver agora em Mateus 21, de 28 a 32, a parábola dos dois filhos. Essa parábola somente Mateus relata. Jesus proferiu duas parábolas, essa dos dois filhos e a próxima que nós vamos ver é dos lavradores maus, para colocar os seus adversários em uma situação de culpa diante deles, eles mesmos iam perceber que eles eram culpados. A primeira, a dos dois filhos, diz-nos que o pai tinha dois filhos e mandou-os trabalhar na sua vinha. O primeiro disse que iria, mas depois ele não foi. Jesus, no versículo 31, ele nos ensina, ele interpreta praticamente a parábola, dizendo que os publicanos e as meretrizes representavam o primeiro filho, pois a princípio os publicanos e as meretrizes não manifestaram o desejo de obedecer João Batista que veio ali pregando, mas mais tarde eles se arrependeram e creram em Jesus. Os líderes religiosos eram como o segundo filho. Eles professavam concordar com a pregação de João, mas eles nunca confessaram seus pecados, não se arrependeram e não confiaram no Salvador, não confiaram no Messias.
Assim, os publicanos e as meretrizes entram primeiro no reino de Deus. É importante nós observarmos que ainda hoje ocorre essa situação e nós devemos cuidar para que isso não ocorra conosco. Devemos sempre nos arrepender, voltarmos para Deus, confessar nossos pecados, confessar as nossas culpas. E ainda que às vezes nós sejamos como o primeiro filho. Às vezes você está cansado, você fala assim, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou ler a Bíblia, vou ler só um pouquinho, hoje eu não vou orar muito. Às vezes a gente parece um pouquinho cansada, mas quando nós voltamos para Deus, quando nós nos arrependemos, nós buscamos a presença de Deus, aí tudo muda na nossa vida. Nós voltamos a ter paz e a comunhão com o nosso Deus. Que sejamos então o primeiro filho, mesmo que nós falemos não, mas vamos nos arrepender e voltar e estarmos sempre na presença de Deus. Mateus 21, de 33 a 46, em Marcos também está registrada essa história, 12, de 1 a 12, Lucas 20, de 9 a 18, nós vamos encontrar a parábola dos lavradores maus, uma outra parábola. Jesus contou essa parábola para ampliar sua resposta dada aos anciãos, como nós falamos há pouco, aos anciãos, os fariseus, sobre a autoridade dele. Aqui ele vai continuar falando sobre a sua autoridade. E também acusando-se seus adversários por terem rejeitado o Filho de Deus. Eles eram os adversários número 1 do Senhor Jesus Cristo. Essa parábola vai contar a história de um homem que plantou uma vinha, cercou com uma sebe, cavou um lagar, edificou ali uma torre e depois ele arrendou para alguns lavradores e, por final, ausentou-se do país por muito tempo. Primeiro, nós vamos tentar entender a parábola, né? Quem são esses personagens da parábola? O homem que plantou a vinha representa Deus, o Senhor da vinha. Salmo 80, 8 e 9, Isaías 5, 1 a 7, Jeremias 2, 21 e 22. Deus é o Senhor da vinha. Agora, quem é a vinha? A vinha, Israel, representa a vinha, que ocupou um lugar de privilégio entre os demais povos. A sebe representa a lei de Moisés, que separava Israel dos gentios e os preservava como um povo peculiar para o Senhor. O lagar significa o fruto que Israel deveria ter produzido, lembra lá da figueira estéril? O fruto que eles deveriam ter produzido para Deus e eles não produziram. A torre sugere o cuidado vigilante de Deus, de Jeová com seu povo. Os lavradores eram os líderes religiosos, como os fariseus, os escribas e as autoridades. Deus enviou seus servos, os profetas, ao povo de Israel, procurando a vinha, Israel, né? Os frutos da comunhão, da santidade, de amor. Mas o povo sempre perseguiu os profetas lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, como o profeta Isaías, no Novo Testamento João, e até eles mataram alguns dos profetas. Então Deus enviou seu filho, dizendo: a meu filho eles vão respeitar. Versículo 37. Mas os principais sacerdotes e os escribas disseram assim: esse é o herdeiro, vamos matá-lo para nós apoderarmos da herança. E assim rejeitaram também o filho, apoderaram-se da sua herança e rejeitaram, lançaram fora e ainda o crucificaram. Então Jesus perguntou aos líderes religiosos: quando o Senhor da vinha voltar, fará o que aos lavradores? Versículo 40. Eles responderam: fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará
a vinha a outros lavradores. Versículo 41. As respostas que eles deram condenou a eles mesmos, porque eles eram os malvados que mataram os profetas, que iriam crucificar o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles rejeitaram a pedra, por terem rejeitado a pedra, o reino lhe seria tirado, seria entregue a um povo que produzisse os frutos que Jesus estava procurando. Como sempre eu tenho compartilhado, tenho falado com vocês, mais uma vez, Israel aqui foi posto de lado como povo escolhido de Deus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é composta por judeus e gentios salvos, que creem no Senhor Jesus Cristo, que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Rei, como Messias, hoje é a nação santa, é a propriedade exclusiva de Deus, 1 Pedro 2,9. Porém, Israel, o seu remanescente, ainda ocupará o seu lugar, em especial como remanescente do Senhor Jesus Cristo. E a multidão, o povo, como sempre eu digo, tinha aqueles e ainda hoje tem aqueles que consideram Jesus, que recebem Jesus, que aceitam Jesus. Aqueles então que naquela época consideravam Jesus como profeta, como um líder religioso. Então isso foi muito bom para Jesus. E assim Jesus ele prosseguiu com seu ministério. Ele não parou por causa dos seus algozes ali. E ele continuou com seu ministério ali em Jerusalém. E depois, na sequência, nós vamos ver agora aqui como ele continuou. Nós vamos ver a parábola das bodas e da grande ceia. Vamos para o capítulo 22 de Mateus, de 1 a 14, que vai contar essa parábola. Lucas também, ele vai registrar uma parábola mais ou menos parecida com essa. Ele vai falar sobre a grande ceia. Então elas são muito similares, mas nós vamos ver aqui em Mateus, nós vamos nos deter aqui em Mateus, tá bom? Nessa parábola, mais uma vez Jesus mostra que o favorecido Israel é colocado de lado e os desprezados gentios são convidados à festa nupcial. Jesus destaca aqui a obra que seus servos devem exercêla, deveriam exercer no passado e hoje nós, como seus servos, devemos exercer. O convite foi levado, o convite de salvação, se vocês perceberem no texto, o convite foi levado para os bons e para os maus. Ele conta essa parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. O rei aqui é Deus e o filho é o próprio Senhor Jesus Cristo. A festa nupcial é apropriada, pois nesse tipo de festa há muita alegria. Os pais se alegram por ver seus filhos casando, os familiares se alegram, os amigos se alegram, enfim, todos se alegram. E a Bíblia declara que Deus se alegra, Deus gosta de festa e que há festa no céu quando um pecador se arrepende, quando um pecador se volta para Jesus. A primeira etapa do convite feito para a festa, nós vemos no versículo 3. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Estes não quiseram vir. Quem eram esses seus servos que logo na primeira chamada não quiseram vir? Os próprios judeus. Nessa primeira etapa, o pai fez um convite adiantado e pessoalmente pelos seus servos, que encontraram uma recusa em ir à festa definitiva. A primeira etapa representa o convite de João Batista e dos apóstolos, convidando Israel graciosamente para a festa. Mas Israel não quis, Israel recusou o convite, culminando com a crucificação do Messias, Atos 2:36. Esse mesmo Jesus que vós crucificaste, esse mesmo Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Então a primeira etapa do convite para Israel, Israel rejeitou. A segunda etapa do convite está nos versículos 4 e 7. O pai então enviou outros convidados, não mais aqueles primeiros,
e mandou o convite informando que o banquete, que a festa já estava tudo pronto, tudo preparado. É somente eles receberem o convite e irem para a festa. Também houve desprezo, pouco caso, porque os convidados estavam ocupados demais com as suas atividades, com seus negócios, os fazeres do dia a dia, e então não foram. Outros usaram de violência para com os servos, mataram e maltrataram os servos do Senhor. O rei ficou então muito furioso e exterminou os assassinos e incendiou a sua cidade, ou seja, Jerusalém. Qual que era a cidade dos judeus? Jerusalém. Então a cidade foi incendiada. Essa segunda etapa do convite leva-nos ao tempo que o evangelho foi proclamado para os judeus, ali em Atos dos Apóstolos. Alguns trataram do convite com desdém, outros trataram, por exemplo, os mensageiros, os servos do Senhor, com violência. Pedro e João, por exemplo, as autoridades, os anciãos, ameaçaram a eles e mandaram prendê-lo. Veja lá em Atos capítulos 3 e 4. Estevão, apedrejaram a Estevão. Vários outros apóstolos foram martirizados, foram mortos e foram então injuriados. Quando em Mateus 22:7 nós lemos que o rei incendiou a cidade, ou seja, Jerusalém, a cidade dos homicidas, foi o instrumento que Deus usou para punir Israel, enviando os exércitos de Tito, as suas legiões romanas, para destruir Jerusalém, e a maioria do povo, então naquela época, no ano 70, foi destruído. A terceira etapa do convite está nos versículos 8 a 10. O rei lança um convite geral para todos que quisessem vir. Dessa vez, a sala se encheu, porque o convite foi para todos, bons e maus. As bodas estavam preparadas, como nós falamos, mas os convidados não eram dignos, ou seja, Israel, que foi o primeiro convidado, não recebeu. João 1:12 diz assim que veio para o que era seu, ou seja, Jesus veio primeiramente para Israel, mas Israel não o recebeu. Agora ele foi posto de lado e o evangelho vai para os gentios, independente da sua situação, sejam os gentios bons ou maus. Atos 13, 45 a 48 e Atos 28, 28. Está escrito ali que era para trazer todos para bodas, ou seja, para a festa ali de casamento, bons e maus. Manda entrar todo mundo. Mas a realidade é individual, é de cada pessoa. Cada um de nós, cada pessoa é testada pela sua fé em Jesus Cristo, diante de Jesus Cristo. A sala estava repleta de convidados, mas havia ali um homem que não estava com vestes nupciais. Vocês podem confirmar nos versículos de 11 a 14 de Mateus. O rei entrou e viu e perguntou-lhe: como entrastes aqui sem teres vestes nupciais? O homem emudeceu. Escreve Mateus. Ele teve a oportunidade de se vestir adequadamente para a festa. Não tinha desculpas para apresentar ao rei, pois naquela época, quando se fazia um casamento, uma festa, o convidado, se ele não tinha roupa adequada para a festa, os festeiros, os organizadores da festa, ofereciam roupas adequadas para todos os seus convidados. Aquele homem perdeu a oportunidade. Ele não se interessou, ele não procurou, ele sabia, possivelmente sabia, que ali na entrada tinha roupa própria para ele poder se aprontar, entrar e participar da festa. Esse homem que Jesus então ele menciona nessa parábola aqui, representam as pessoas que professam ser cristãs, que estão prontas para entrar no reino, ou até mesmo que estão dentro do reino, mas não estão vestidas com as vestes de justiças, com as vestes especiais que Deus dá para os seus filhos, para se apresentarem diante dele
E estas vestes são dadas por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. 2 Coríntios 5, 21. Somente com as vestes de Jesus, de vestes brancas, nós podemos entrar diante do Pai. Por isso que no verso 14, Jesus diz assim, que muitos são chamados, ou seja, o evangelho é pregado para todos e alcança a muitos, mas poucos são escolhidos. Mesmo entre os que aceitam o convite, muitos são falsos professos, mas aqueles que aceitam o convite e que recebem o convite do doador do convite, o único que oferece então roupas adequadas para festas, serão revestidos com roupas brancas purificadas pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 3,18. E não receberão então a condenação de ser lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Que nós possamos já estar vestidos, né? Com estas vestes resplandecentes, estas vestes brancas que Jesus tem preparado para nós. Vamos para Mateus 22, de 15 a 22, Marcos 15, de 13 a 17 e Lucas 20, de 20 a 26. A questão do tributo. Como eu sempre digo, nós estamos estudando assim as parábolas que constam em Mateus, Marcos e Lucas, estamos estudando paralelamente. Depois nós vamos dar uma olhadinha em Marcos e Lucas e nós vamos nos demorar mais em João, que João, ele, embora seja um evangelho também, mas ele é assim mais à parte, tá bom? Então agora nós vamos estudar a questão do tributo. Creio que vocês se lembram que quando nós estudamos Mateus 17, de 24 a 27, nós já falamos de um tipo de tributo que o judeu tinha que pagar. Era um tributo que o judeu pagava para manutenção do templo em Jerusalém. Era uma contribuição religiosa. Jesus, ele não precisava pagar esse imposto, porque lá na lei dizia que os sacerdotes, os profetas, não precisavam pagar esse imposto. Mas lá em Mateus 17, que nós estudamos, para evitar críticas, para evitar, vamos dizer assim, mau testemunho, que Jesus não dava mau testemunho, né? Mas para evitar qualquer crítica, Jesus falou para Pedro ir pescar e no primeiro peixe que ele pegasse, ele ia achar uma moedinha e ele deveria pegar aquela moedinha e pagar o imposto. Esse imposto, né, para ajudar a manutenção do templo, Pedro pagaria a parte dele e a parte do Senhor Jesus Cristo. E Pedro foi e pagou. Esse caso que nós vamos ver aqui em Mateus 22, era um imposto, um tributo que deveria ser pago para o rei de Roma, para o rei, vamos dizer assim para nós entendermos melhor, para o rei humano, tá? E então vamos para o assunto. Os fariseus e os herodianos, eles eram inimigos ferozes entre eles ali. Mas aqui, nesse capítulo de Mateus 22, de 15 a 16, nós percebemos que eles se reconciliaram, eles se uniram para apanhar Jesus em alguma palavra, em alguma coisa que Jesus errasse, pois todos eles odiavam Jesus, como nós estamos vendo aqui no decorrer do nosso estudo. Os herodianos eram mais um partido político do que uma própria religião. Eles não se preocupavam muito com a religião. A religião para eles era coisa secundária. Eles preferiam a continuidade do poder das dinastias de Herodes do que a um rei governador, como no caso Jesus, pois a popularidade de Jesus estava avançando. A multidão, embora todas as perseguições, mas a multidão não parava de andar atrás de Jesus, como nós vimos em todo o decorrer do nosso estudo aqui. Então, essa aliança entre fariseus e herodianos foi porque eles tinham que eles queriam apagar a popularidade de Jesus, que cada vez mais se fortalecia, e eles pensavam que Jesus então viesse a ser o rei. Os judeus pagavam imposto para Roma, mas eles não tinham prazer de pagar esse imposto para Roma, de viver sob o regime de Roma, sob um governo gentílico, pois eles eram judeus, eles eram a nação santa.
embora muitas vezes não davam assim tanta prioridade, mas eles eram a nação de Deus. E com isso, então, muitos judeus, eles se ressentiam em pagar o imposto, em estar se submetendo a Roma. Outros obedeciam e pagavam, como hoje. Tem pessoas que pagam imposto, tem pessoas que não gostam de pagar, porque, né? Pagar imposto por quê? A gente não vê nenhum benefício. Então, os judeus também, já, naquela época, eles já tinham esse problema. E aí eles ficavam divididos, na sua opinião. Uns pagavam e outros não pagavam. Então, os fariseus enviaram seus discípulos, juntamente com os herodianos, como nós falamos, eles se juntaram, né? Para perguntarem a Jesus se era lícito pagar, um judeu pagar o imposto, pagar o tributo a César. Primeiro, os herodianos e os fariseus, eles elogiaram Jesus, conversaram com Jesus, para depois, então, eles fazerem a pergunta a Jesus. Jesus, como sempre, sábio, né? Ele fez uma outra pergunta a eles. E ainda os chamou de hipócritas. Por quê? Eles sabiam. Eles vieram perguntar para apanhar Jesus em alguma coisa. Porém, se a resposta de Jesus aos herodianos fosse sim, ele estaria defendendo o tributo a César, mas estaria indo contra o seu povo judeu. Se a resposta de Jesus fosse não, ele estaria traindo César e estaria indo contra a autoridade de César. E os herodianos o entregaria às autoridades romanas, que o julgaria como traidor de César. Mas Jesus, o Filho de Deus, conhecia muito bem qual era a intenção deles, o que eles estavam planejando. Então Jesus pediu que eles pegassem uma moeda, trouxessem ali e mostrassem a moeda com a qual eles pagavam o tributo. Era a moeda, o denário, a moeda que era usada então para pagar os impostos romanos. E nela continha a imagem de César e, portanto, pertencia a César. Jesus, então, muito sabiamente, perguntou para eles: de quem é essa imagem? A resposta deles foi de César. Sim, de fato era de César. Jesus, então, respondeu para eles: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse foi o ensino de Jesus para os discípulos, para que eles pudessem aprender o dilema de pagar a questão do tributo. O que é de Deus, o que é de César é de César. Esse ensino de Jesus, então, aos seus discípulos, ele também traz um alerta para nós, hoje, como cristãos. Nós, como cristãos, vivemos em duas esferas governamentais. Somos cidadãos do reino dos céus, temos que obedecer ao Senhor, estar em comunhão com Ele, sempre fazendo a vontade dEle. Somos, então, também, simultaneamente, cidadãos do reino da terra. Temos compromisso com os nossos governantes de sermos leais com os nossos pagamentos de taxas, de tributos que devemos pagar, e também sermos leais com o nosso Deus, agindo assim, de tal forma que o nome de Deus seja exaltado. Até nisso, nós podemos exaltar o nome de Deus, nós podemos glorificar o nome de Deus com as nossas contribuições, com os nossos tributos, sendo assim pontuais com os nossos tributos. Eu sei que nós estamos num tempo difícil. Esses 2 anos para cá está sendo difícil para todo mundo, mas nós podemos obedecer ao nosso Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos encerrar aqui. No próximo domingo nós continuamos, se Deus assim permitir. Um bom domingo para todos e Deus os abençoe.